Vamos lá. Já pararam para pensar que as soluções para os nossos maiores desafios de engenharia talvez não estejam em um laboratório, mas do lado de fora? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nos projetos secretos da natureza para entender como as estratégias de sobrevivência mais antigas do planeta estão, na verdade, moldando o nosso futuro. E para começar, já lanço um desafio. Olhem bem para essas duas imagens. O que um osso humano, o fêmur, poderia ter em comum com um dos maiores ícones da arquitetura mundial? A resposta é surpreendente e ao mesmo tempo genial de tão simples. E ela conecta biologia e engenharia de um jeito que a gente nem imagina. E aqui está o pulo do gato. Dentro do nosso fêmur, existe uma rede de pequenas fibras que crescem só onde o osso sofre mais estresse. Isso cria uma estrutura que é ao mesmo tempo super forte e leve. Agora olha para a torre. O engenheiro Maurice Koechlin usou exatamente essa mesma lógica. Ele criou essa treliça de ferro que coloca material só onde é estritamente necessário para aguentar o peso e a força do vento. O princípio é o mesmo: máxima resistência com o mínimo de material. Genial, né? E essa sacada do osso e da torre não é um caso isolado, não. Isso é um padrão. A natureza é, de longe, a engenheira mais eficiente que existe. Sabe por quê? Porque ela não pode se dar ao luxo de desperdiçar energia ou material. Vamos dar uma olhada em como esse mesmo princípio aparece em outros lugares bem inesperados. Agora, a gente muda o foco. Em vez de compressão, vamos falar de tração, a força de puxar. Uma teia de aranha, gente, é um verdadeiro milagre da engenharia. Seus fios, que são mais fortes que o aço, se a gente considerar o peso, são feitos para trabalhar sendo esticados. Inspirado nisso, o arquiteto Frei Otto criou essa cobertura incrível para o Estádio Olímpico de Munique. Reparem como a rede de cabos esticados segura tudo, criando um teto que parece até flutuar. É a prova de que, às vezes, para ser forte, não precisa ser pesado e rígido. Pelo contrário. E essa genialidade está em todo lugar, até na casca de um ovo. Por que algo tão fino é tão resistente? O segredo está todo na curva. A forma da casca distribui qualquer pressão por toda a superfície, e é por isso que ela é tão forte. Arquitetos como o nosso Oscar Niemeyer sacaram isso perfeitamente, criando aquelas cúpulas de concreto que são finas, elegantes, mas extremamente robustas. A lição aqui é poderosa. A forma certa vale muito mais do que um monte de material. Ok, então a gente já viu ossos, teias de aranha e cascas de ovo inspirando construções fantásticas. Mas o que conecta tudo isso? Pois é, existe um nome para essa abordagem, um campo de estudo que está simplesmente revolucionando o jeito que a gente pensa sobre design. E o nome disso é biomimética. Vem lá do grego bios, que significa vida, e mimesis, que é imitação. A bióloga Janine Benyus popularizou essa ideia e o ponto central não é só fazer as coisas parecerem com a natureza, mas fazer com que elas funcionem como a natureza. A pergunta-chave da biomimética é: se a natureza tivesse que resolver esse problema, como ela faria? Só que essa imitação não é toda igual, tá? Existem diferentes níveis de profundidade quando a gente decide aprender com a natureza. Vai do mais superficial até o mais complexo e sistêmico. Basicamente, podemos pensar em três grandes níveis. O primeiro é imitar a forma de um organismo. O segundo, um pouco mais fundo, é imitar um processo, ou seja, como um ser vivo faz alguma coisa. E o terceiro, que é o mais avançado de todos, é imitar um ecossistema inteiro, entendendo as regras que fazem todo o sistema funcionar em harmonia. O nível 1, o da forma, é o mais fácil de sacar. É quando uma construção se parece com algo da natureza. A casa-concha é o exemplo perfeito. A arquitetura copia literalmente a forma espiral de uma concha. É uma homenagem visual, direta, muito bonita. Agora vamos para o segundo nível, o processo. Aqui a inspiração já é mais sutil, mais inteligente. O Eastgate Center, lá no Zimbábue, não se parece nem um pouco com um cupinzeiro, mas ele funciona como um. Os cupins constroem montes com uma série de túneis que criam correntes de ar e mantêm a temperatura lá dentro estável. Esse prédio faz a mesmíssima coisa, usando ventilação natural para se resfriar sem precisar de ar-condicionado. A economia de energia é absurda. E, finalmente, o terceiro e mais complexo nível, o do ecossistema. Aqui, a inspiração é o sistema como um todo. Pensem numa floresta. Na floresta não existe lixo. Tudo é reaproveitado. Uma folha que cai vira nutriente para a terra. A ideia é aplicar essa mesma lógica circular a uma cidade inteira, onde o lixo de uma indústria vira recurso para outra, a água é tratada e reutilizada e a energia é gerada localmente. É o design no seu estado mais puro e sustentável.
E para a gente ver como esses princípios foram colocados em prática, vamos olhar para dois gênios da arquitetura. Eles leram o livro da natureza de formas completamente diferentes, mas os dois criaram obras que são verdadeiras obras-prima. A gente tem aqui duas filosofias que são basicamente opostas. De um lado, o Antoni Gaudí. Ele se inspirava em estruturas sólidas, como árvores e ossos, e se tornou o mestre da compressão, da massa inteligente. Do outro lado, o Frei Otto. Ele olhava para a leveza das teias de aranha, das bolhas de sabão. Ele era o mestre da tração, da ausência de massa. Essa frase do Gaudí já diz tudo, né? Ele via nas curvas da natureza a forma estrutural perfeita. Para projetar seus arcos, ele fazia umas maquetes geniais, de cabeça para baixo, usando correntes e saquinhos com peso. A forma que a corrente fazia naturalmente sob o efeito da gravidade, quando ele invertia, criava um arco que era perfeito, super estável, que distribuía o peso sem precisar de nenhum suporte extra. É por isso que as colunas dele parecem árvores, levando o peso para o chão do jeito mais orgânico e eficiente que existe. Já o Frei Otto, bom, ele queria o extremo oposto, a leveza máxima. Os experimentos dele pareciam até brincadeira de criança. Ele mergulhava umas armações em água com sabão. A forma que a película de sabão criava era, matematicamente, a mais eficiente para cobrir uma área usando o mínimo de superfície possível. As coberturas dele, como a que a gente viu no estádio, não são estruturas pesadas que lutam contra a gravidade. Elas flutuam, elas dançam com as forças da natureza. Certo, tudo isso é fascinante, mas e daí? Por que isso realmente importa hoje? Por que arquitetos, engenheiros, designers deveriam se preocupar com teias de aranha e cascas de ovo em pleno século XXI? A resposta está toda nessa frase. Tradicionalmente, quando uma estrutura nossa é fraca, qual a solução? Força bruta. A gente coloca mais concreto, mais aço. Já a natureza, ela é mais elegante. Se uma estrutura natural é fraca, ela não joga mais material em cima. Ela muda o design, ela aperfeiçoa a forma para que a estrutura se torne mais forte e mais eficiente. É a diferença entre gritar mais alto e ter um argumento melhor. E essa é a grande lição. A natureza otimiza porque ela não tem outra escolha. A sobrevivência depende da máxima eficiência. Cada gota de energia, cada grama de material precisa ser usada da melhor maneira possível. Então, quando a gente olha para a biomimética, a gente não está só copiando umas formas bonitinhas. A gente está, na verdade, acessando um manual de 3,8 bilhões de anos de pesquisa e desenvolvimento sobre como criar de forma realmente sustentável. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro, né? E se o maior avanço na construção não for um novo tipo de material milagroso, mas sim uma nova maneira de olhar para o mundo à nossa volta? A genialidade já está aí, em cada folha, em cada osso, em cada teia de aranha. A questão é, será que a gente está prestando atenção?